Dando o nosso agradecimento e boa noite a Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ICM. Bem-vindo mais uma vez, Sandro. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Boa noite a toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Novamente, Lorival, obrigado por estar conosco e boa noite. O Irã já começou a reconstruir partes da produção de drones do país durante esse cessar-fogo que já está do jeito meio cessar-fogo, balançando e tal, mas já leva 6 semanas. Esse processo, ou seja, esse desenvolvimento ocorre de forma mais rápida do que se antecipava. Acompanhe. Relatórios de inteligência dos Estados Unidos obtidos pela CNN indicam que a guerra não foi capaz de destruir completamente as capacidades militares do Irã. Os militares avaliam que 2/3 dos lançadores de mísseis iranianos sobreviveram aos ataques. Alguns deles são mísseis de cruzeiro para defesa, usados para dificultar o tráfego marítimo por Hormuz. Diversas máquinas, no entanto, estão enterradas em escombros e o regime dos ayatolás pode recuperá-las. O exército também moveu estações de lançamento de mísseis para outros locais em um reposicionamento estratégico. Além disso, cerca de 50% da capacidade total de drones do país continua intacta. O governo de Donald Trump estima que Teherã seja capaz de retomar totalmente os equipamentos em apenas 6 meses. Isso ocorre tanto pelos danos dos americanos e israelenses não terem obliterado as forças militares, quanto pelo suporte da China e da Rússia. Moscou e Pequim demonstraram apoio ao Irã durante o conflito, fornecendo componentes para a construção de mísseis e outros dispositivos. Chineses e russos negam. O cenário mostra que o Irã ainda é capaz de causar danos a aliados dos Estados Unidos na região. O presidente americano, no entanto, negou que o Irã tenha força para reconstruir o poderio militar. I think they're down to about, I would say we knocked out 85% of their missile capacity. It's very hard for them now to build missiles, to build drones. We have great drone technology, anti-drone technology now that, frankly, we didn't have even 2 months ago. Bom, graças aos ucranianos, né, que ele tratou tão mal, tratou a pontapé os ucranianos que foram ajudá-lo lá a se defender dos drones iranianos, que foi durante esses tempos recentes aqui um grande problema para a defesa antiaérea iraniana. Sandro, o material dos colegas lá da CNN americana corre em paralelo ao material do New York Times, que faz referência a briefings da inteligência americana com alguns dados. A gente não sabe, né? Briefing de serviço de inteligência é sempre uma coisa difusa. Mas eles falam em 70% da capacidade militar iraniana preservada? É possível imaginar isso? É possível, William. A gente tem que lembrar, e é uma coisa que a gente tem dito desde que essa guerra começou em 28 de fevereiro, que foi uma guerra que o Irã se preparou. Não estou falando da guerra contra Israel, estou falando da guerra contra os Estados Unidos. Foi uma guerra que foi estudada, foi pensada, e a guerra de junho do ano passado, a Guerra dos 12 Dias, ela forneceu uma série de lições para o Irã. A primeira lição foi a completa pulverização dos arsenais, a completa pulverização das estruturas de comando, a questão de cada figura de comando da República Islâmica deveria escolher 4 sucessores. Então, sim, isso é muito possível. Inclusive, há um dado que é interessante que tem aparecido recentemente, que é o Irã conseguiu manter principalmente a produção de drones, mesmo sob ataque de Israel e dos Estados Unidos. Então, na verdade, a gente tem 3 problemas aqui muito claros, William. Um primeiro problema, que é a questão do desafio real da guerra. Qual é a extensão real das capacidades iranianas? E 2 problemas associados. Irã e Estados Unidos se percebem nesse conflito como vencedores. Os americanos porque conseguiram impor muitos danos ao Irã, e o Irã porque conseguiu resistir ao assalto israelo-americano. Então, o problema aqui que a gente está vendo é que essas 2 visões de mundo elas não se reconciliam. E isso, inclusive, tem gerado travamentos no processo da negociação de paz. O problema é que a gente está chegando num momento decisivo. E se esse momento decisivo você não tiver uma breakthrough, uma ruptura que possa levar ao acordo,
é muito provável que a gente volte a ver uma ação militar, mesmo que episódica, por parte de Israel e dos Estados Unidos. Inclusive, é o que os israelenses têm pressionado os americanos nesse momento. É até um outro dado que é noticiado pela própria imprensa israelense, William, de que mesmo durante a guerra, em alguns casos, os iranianos conseguiam, 12 horas depois de uma área de estoque de mísseis atacada, eles conseguiam reabrir o acesso àquela área de estoque de mísseis e conseguiam começar a retirar aqueles mísseis para lançar contra alvos no Golfo. Bom, tem uma pergunta que se coloca aí, a partir desses dados e do que você descreveu, Sandro, se a gente considerar que os bombardeios intensos duraram 37 dias, então quantos dias seriam necessários agora na hipótese da retomada desses ataques aéreos? Eu estou, na minha explanação, tirando de fora a possibilidade de uma invasão por terra, boots on the ground, tudo isso. Estou pensando numa reedição de ataques aéreos em 37 dias. Se a gente chegou à situação que você descreve agora, quantos dias seriam necessários, então, para ser a total destruição dos arsenais iranianos? Mas a outra questão que se acumula em todos os grandes think tanks de política internacional americanos e na Europa, parece haver uma unanimidade, Lorival, e hoje ela se cristalizou num artigo do Robert Kagan, que é um consagrado autor de política internacional, ex-jornalista, ex-correspondente internacional, especialista em geopolítica, autor daquele livro A Vingança da Geografia, que é uma espécie de clássico hoje para entender essa questão entre aspectos geopolíticos e de história, que diz o seguinte: não tem outra saída para o Trump a não ser se render. É uma palavra muito forte, se render. O mundo do Trump é um mundo mais opaco do que, né? Ele fala com facilidade, eu venci, mas e é muito opaco o que está por trás disso, e se render ele não vai fazer isso, né? Mas eu vejo que, assim, uma volta à opção militar, uma nova ofensiva, é algo politicamente e estrategicamente inviável, né? Operacionalmente, claro que é viável, taticamente, sim, mas estrategicamente, quer dizer, o que os Estados Unidos podem fazer de diferença nesse cenário iraniano? O que eles podem fazer agora militarmente que eles não fizeram durante a campanha anterior, né? Então, e sendo que o tempo está correndo contra os Estados Unidos, as questões econômicas vão só se deteriorar, né? Leva um tempo para haver para filtrar para dentro dos dados econômicos todo o impacto desse choque de energia decorrente do fechamento do Estreito de Hormuz. E um aspecto qualitativo interessante por trás desses números que a CNN traz é que nos penhascos ali da costa iraniana, né, que dá para o Estreito de Hormuz, não houve uma degradação relevante dos arsenais iranianos, o que significa dizer que os ativos mais estratégicos do Corpo da Guarda Revolucionária iraniana, dedicados a essa opção de bloquear o Estreito de Hormuz, ficaram praticamente intactos depois desses bombardeios supermaciços. Então, foi um bombardeio linear que procurou identificar, né, lançadores de mísseis, infraestrutura de fabricação de armas, drones, etc., mas que não foi qualitativamente muito estratégico, e é por isso que o Estreito de Hormuz está fechado, e é por isso que os Estados Unidos estão com tanta dificuldade de lidar com o Irã na mesa de negociações. De novo a gente cai em tentar entender o que vai pela cabeça do Trump. Não tem sido fácil para ninguém, para nós então. Agora, mais um exemplo, Sandro. Agora há pouco, Trump declarou, claro, numa rede social, que ele vai colocar 5.000 soldados na Polônia, coisa que semana passada o Pentágono oficialmente tinha dito que não ia fazer. Do ponto de vista do Pentágono, então, não fazia sentido aumentar o número de tropas americanas na Polônia, ali do lado da guerra entre Ucrânia e Rússia, realmente, literalmente do lado, distância quase do grito, como se fala em gíria,
E aí o Trump desmente o Pentágono e diz, eu vou colocar mais 5 mil homens lá, particularmente por causa da eleição recente de um presidente nacionalista na Polônia que tem um alinhamento ideológico com o Trump. Como entender? William, essas coisas acabam sendo, de certa maneira, relacionadas. Então, por exemplo, o Lorival falava dos sistemas colocados nas falésias das costas iranianas que têm confrontação com Hormuz. Eu lembro aqui, a gente teve o Trump a todo momento falando, olha, nós afundamos fragatas, nós afundamos corvetas da Marinha Iraniana, mas o problema é o seguinte, o componente naval da Guarda Revolucionária não opera embarcações de grande calado, ele opera pequenas lanchas. Inclusive, é possível, através de imagens daquilo que é chamado de OSINT, de inteligência de fontes abertas, e que têm sido publicados por operadores de ah, imagens por satélite, você obter as imagens de enormes comboios de lanchas iranianos, de 80, 90, 150, 160 lanchas ao mesmo tempo no Mar de Hormuz. Então, é um bloqueio que tem sim uma aplicação, ele é seletivo porque aquelas embarcações que têm autorização daquilo que o Irã agora criou, que é a autoridade dos Isso. estreitos do Golfo Pérsico, para cobrar taxas, acaba sendo isso. E, além de tudo, é difícil entender a mentalidade do presidente americano quando ele contraria a própria estratégia de segurança nacional publicada pela sua administração, que dizia em redução de tropas na Europa. Então, sem dúvida, as tropas aqui acabam sendo utilizadas como peças a bel prazer da vontade do presidente. Lorival. Como peças políticas, né, para punir... Da Alemanha, porque eu briguei com o primeiro-ministro da Alemanha. Porque o Merz disse que eu fui humilhado, então eu vou tirar 5... Eu tinha 5 mil e se ele disser mais alguma coisa, eu tiro mais, né? E os poloneses elegeram um presidente alinhado comigo ideológico. Está aqui 5 mil. É como se fosse um xadrez eleitoreiro ideológico, né? Assim, vai totalmente contra qualquer racionalidade estratégica, militar, né? Realmente não tem sentido nenhum. Acho que é algo puramente demagógico. Vamos lá. Quem é o Trump? Né? O Trump ele escapou do alistamento militar no auge da guerra do Vietnã, alegando que ele tinha espólio, né, que chama esse negócio no calcanhar, e sendo que ele era um atleta, né, praticava esportes, polo aquático e tal. Então, assim, e fez isso 5 vezes, escapou do serviço militar, e sempre teve enorme desprezo, sobretudo pelos militares que morreram nas guerras, demonstrou isso várias vezes, causou enormes escândalos por causa disso. Ele chamou o herói de guerra americano, John McCain, de loser. De loser porque ficou preso 5 anos no Vietnã. E o McCain, ele fez o seguinte, os vietnamitas ofereceram soltá-lo antes, ele falou, não... Porque ele era filho de um almirante. Só depois que todos os meus comandados saírem, os que têm patente mais baixa, eu não vou sair e deixar um exemplo comandante. raro de coragem. E um homem que transitava com o Partido Democrata também, era amigo do Joe Biden, enfim... Esse é um outro assunto, mas enfim, o Trump ele não tem menor intimidade com a alma militar, com o pensamento de defesa. E pegou o Pete Hegseth, que é uma outra pessoa também que não tem a profundidade, lutou, é veterano e tal, mas assim, não tem a menor consistência, né, para pensar essas coisas. Realmente é lamentável o moral do comando militar americano, das tropas americanas, no momento em que esse moral precisaria ser elevado, porque está muito demandado.